Olá, queridos, que a Shalom de Jesus, o Messias, esteja com todos. Eu venho mais uma vez aqui até vocês para deixar uma palavra de Deus que venha abençoar a vida de cada um de vocês. Peço a você que está aqui acompanhando esse vídeo, que ainda não nos segue, que você possa se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho para que sempre que eu postar uma mensagem nova aqui você esteja recebendo. E isso vai ajudar também a levar as boas novas adiante. Através desse veículo aqui de comunicação, você estará ajudando com que muitas pessoas possam receber a palavra de vida, a palavra que salva, as boas novas, o evangelho que nós pregamos. A palavra que eu quero deixar então com vocês aqui é falando sobre tempestades, as tempestades da vida. Todos nós estamos sujeitos em algum momento a passar pelas tempestades, ou em vários momentos da nossa vida. Quem ainda não passou, certamente em algum momento vai passar, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos leciona que o fato de nós estarmos andando com Jesus, vivendo com Deus, isso não nos impede de passarmos pelas tempestades. Jesus jamais nos garantiu que nós estaríamos isentos da tempestade. A Bíblia nos revela aqui, ela nos conta, em um dos dias do Senhor Jesus aqui na terra, Evangelho de Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, a Bíblia diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Então, os amados, notem aqui, a palavra de Deus está nos ensinando, está nos revelando, que em um dos dias do Senhor Jesus aqui na terra, ele estava num barco, cruzando ali o mar da Galileia, juntamente com seus discípulos, e se levantou uma grande tempestade, de tal maneira que as águas entravam no barco, e o barco estava afundando. E enquanto tudo aquilo acontecia, o Senhor Jesus estava no barco e dormindo, e os seus discípulos ficaram apavorados, e foram acordar o mestre, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor Jesus estava no barco com os discípulos, e mesmo assim, os discípulos enfrentaram tempestade. Então a Bíblia nos deixa claro que a presença do Senhor Jesus não vai nos isentar ou não vai evitar que nós venhamos passar por tempestades, passar por adversidades. Prova disso é exatamente essa passagem aqui. Mas o Senhor Jesus, naquele barco, ele acalmou a tempestade. A Bíblia diz aqui, continuando a leitura, versículo 26, e ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, queridos, nós entendemos que ter Jesus conosco no barco da nossa vida, caminhando do nosso lado, ter Jesus conosco não significa ausência de tempestades, mas significa uma coisa: que o meu barco e o seu barco jamais irá afundar. Essa garantia o Senhor Jesus nos dá. Por isso ele chama a atenção dos discípulos e dizem: Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? O medo deles era que o barco afundasse, mas no barco que Jesus está, bem que as tempestades podem se levantar, mas ele nos dá essa garantia: o barco não vai afundar. Por isso você não precisa ter medo, como Jesus disse para os discípulos: Por que temeis? Você não precisa ficar apavorado. Se Jesus está no seu barco, pode ter certeza, o barco da sua vida não vai afundar. Em João capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus ele disse: Estas coisas tenho-vos dito para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos disse isso para que nós tenhamos paz. Ele venceu o mundo. Ele disse que nós teríamos aflições, mas ele diz para nós termos bom ânimo, porque se ele venceu o mundo está vencido por ele. Então a vitória dele se fez a nossa, porque ele entregou a vitória dele para nós. Portanto, ainda que eu e você passemos por aflições, podemos nos alegrar em Deus, porque podemos ter a certeza absoluta que o nosso barco não vai afundar. Repetindo, guarde isso no seu coração:
A presença de Jesus na nossa vida não significa ausência de tempestade, mas significa uma coisa: que o meu barco e o seu barco jamais irão afundar. Que o Espírito de Deus possa falar mais e melhor no seu coração, que você tenha um dia alegre, feliz com o nosso Deus. Shalom.